Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Hoje aqui nós vamos debater sobre vários assuntos interessantes, com certeza você, telespectador, vai gostar do nosso programa. Para debater conosco, nós convidamos o Zander Fábio, ele é vereador aqui do município de Goiânia, é do PSL e está aqui no nosso programa, nos dando a honra pela primeira vez de estar aqui no Canal Aberto. Boa noite, Zander. Boa noite, João. Boa noite, Ulisses. Boa noite. Prazer muito grande poder estar participando. Então, Ulisses A.S., boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite para o vereador Zander Fábio. E uma boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Eu acho interessante, né, que eu combino aqui com vocês, a gente começar fazendo o programa de uma maneira e acaba entrando de outra maneira. Vamos falar um pouquinho sobre a morte do grande ídolo, do grande homem, Nelson Mandela, né, Ulisses? Você acompanhou de perto. Como é que você viu aí o passamento desse grande herói mundial hoje? Eu considero como um grande herói Nelson Mandela. É com grande pesar que o mundo assiste, vamos dizer, cenas do velório, do passamento de Nelson Mandela, um dos ícones da África do Sul e um dos líderes pacifistas do mundo, né? Ou seja, passou 27 anos lutando, ou seja, e neste momento, ou seja, nesse período em que ficou na cadeia preso, ou seja, sob a ditadura branca dos sul-africanos, não se esmoreceu em nenhum momento, ou seja, continuou a sua luta. Após sair da prisão, se tornou o primeiro presidente negro do país, ou seja, com uma votação estrondosa, e é tido hoje como um herói e um dos maiores ídolos pacifistas do mundo, ou seja, não é à toa que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Não é? É triste a sua morte, mas é aquela coisa, todos nós sabemos que isso aí é um desígnio de Deus e não há como discutir. Pois é, o que eu acho interessante, comenta também, Fábio, você que é político, né, Zander Fábio, vereador, como é que você viu a morte dessa liderança? O Ulisses disse muito bem, né, um homem que durante toda a sua vida dedicou, né, a sua vida inteira profetizando e fazendo o bem, ficou 27 anos preso, saiu da prisão, não perseguiu aqueles que o perseguiram, né, durante esse regime que era instaurado lá na África do Sul. Então eu acho que o Nelson Mandela tem que servir de exemplo aí para muita gente no mundo inteiro, né? E a comoção hoje no mundo é muito grande, João, em virtude do que ele representou e do que ele vai representar também ainda para as pessoas que vão passar a conhecer a sua história. Um detalhe interessante, eu não sei se as pessoas vão me interpretar mal aqui, mas eu acho que o correto da humanidade era não precisar de um Martin Luther King, não precisar de um Nelson Mandela, porque realmente é uma grande vergonha o racismo no mundo, né? Lógico. Infelizmente, foi necessário que surgissem homens como esses para poder mostrar para a humanidade que todos nós somos iguais. Porque, na verdade, eu não concordo com o racismo, nunca concordei. Eu acho que todos os seres humanos são iguais, independente de cor, independente de raça, independente de situação financeira. Mas, infelizmente, essa humanidade, ela foi mal iniciada, né? Iniciou de uma maneira errada, porque já deveria ter iniciado com esse espírito desde as cavernas, mas, infelizmente, aconteceu isso. E veio grandes exemplos. Né? Martin Luther King foi nos Estados Unidos, né? Brigou, lutou para acabar com o racismo, que era uma vergonha para um país como os Estados Unidos da América, o racismo da maneira como tinha lá. Já Nelson Mandela, num país onde a maioria era de negros, onde os brancos foram para lá, né? Colonizaram, se autodenominaram superior, tomaram conta a força do país, né? E, de repente, teve que surgir um negro entre os milhões de negros para poder lutar. Sofreu como sofreu Cristo, de uma maneira diferente, é claro, mas ficar 20 anos na cadeia, 25 anos, 27 anos, não é mole, não. Não é brincadeira, né? É terrível ficar 27 anos. Depois ele teve, como disse o Ulisses, como disse você, a hombridade de ser presidente e não prendeu sem perseguir ninguém. Não perseguiu nenhum branco. Isso faz com que o diferencial dele fosse maior ainda
e que realmente ele se tornasse esse ícone hoje mundial da liberdade dos negros. Não concordo, jamais vou concordar com a discriminação, tanto financeira quanto de cor nesse mundo. Para mim, todos são iguais. Ulisses, vida que passa, vida que segue, né? Vamos falar de outro assunto aqui com o vereador Zander Fábio. Zander, você é do grupo moderado, né? Isso, fui. Como é que é esse grupo? Quantas pessoas? Quantos vereadores? Nós somos em 5 vereadores. Eu fui o idealizador desse grupo no primeiro momento, né? Nós temos lá o vereador Antônio Shoa, que é do meu partido, do PSL. Nós temos também o Divino Rodrigues, que hoje é do PROS. O vereador Paulo da Farmácia, que também é do PROS. E o doutor Bernardo Ducais, que é do PSL. O Grupo Moderado surgiu no início do mandato. Quando terminamos ali as reuniões para a eleição da mesa diretora, eu propus a esses vereadores, pelo nível de relacionamento que a gente criou nesse primeiro momento, para que a gente pudesse fazer uma coisa diferente dentro da Câmara. Várias vezes, por vários mandatos, alguns outros vereadores, João, tentaram fazer um bloco, né, porque a gente sabe que na Câmara Municipal a questão do bloco ela é meio complicada, né, Ulisses? Por quê? Porque existem interesses, né, de segmentos, existem interesses, às vezes, pessoais e, às vezes, até de vaidade. O bloco moderado, vereador, figurativamente é aquele que não acende vela nem para a oposição nem para a situação. Procura ali um equilíbrio. Nós procuramos um equilíbrio entre não fazer oposição por oposição e também não ficar também votando agachado para tudo aquilo que chega lá do Executivo. Né? Quando eu digo votando agachado, é porque existem alguns vereadores que fazem esse papel. E nós quisemos votar de acordo com os interesses da comunidade, da sociedade. Aquilo que a gente entende que o prefeito, ou uma matéria do prefeito seja uma matéria que seja boa para a cidade, nós votamos. O que a gente entende que não, nós votamos contrário. E assim acontece com a oposição também. Agora, esse bloco com 5 vereadores, a tendência deles são diversificadas, por exemplo? Na eleição para governador, por exemplo, vão ficar um grupo de um lado, um grupo de outro, ou são fechados? Quando nós fizemos a composição desse bloco, o nosso combinado é que esse bloco fosse, a sustentação dele fosse apenas para a Câmara Municipal. Né? Até porque hoje existe a questão partidária, né? Nós sofremos com a questão partidária com relação ao bloco em alguns momentos, mas nós conseguimos, né, fazer com que o bloco tivesse essa unidade com relação às questões de plenário, às questões que deferem a respeito do papel do vereador dentro do plenário. Fora isso, a gente está livre para cada um. Os vereadores do bloco moderado, eles sofrem algum tipo de represália, algum tipo, por exemplo, assim, de proibição por parte do Executivo Municipal ou não? Eu digo porque, por exemplo, a oposição geralmente reclama os vereadores não são contemplados porque fazem, de fato, oposição ao Executivo. Os da situação são contemplados porque dão apoio, ou seja, é aquela base, o grande paredão que apoia, inclusive, a aprovação de todos os projetos. O senhor tem sofrido isso na Câmara Municipal ou o prefeito tem agido, vamos dizer assim, com uma certa independência e equilíbrio? Não, eu acho que o prefeito entendeu agora, nesse momento, o papel do bloco. Todos nós do bloco, temos muito bom relacionamento com a prefeitura, com o seu secretariado. Nós exigimos o papel nosso de vereador. Né? Aquilo que o vereador precisa fazer dentro do governo, a gente corre atrás e a gente luta para fazer. Nós temos bom relacionamento, Ulisses, tanto com o governo do Estado, né, que é a base da oposição lá, com os vereadores oposicionistas, e temos bom relacionamento com o prefeito. É claro que no momento em que se vota uma coisa que é de interesse do Executivo e que não vai aos interesses do Executivo na nossa votação, eu não digo represália, mas é claro que você não tem o mesmo atendimento de um vereador da base. É interessante que a Câmara Municipal ela teve um período muito ruim, há uns anos atrás, uns 2 mandatos atrás, aí, passou por vários escândalos. Depois nós tivemos agora uma boa administração aí do Irã Saraiva, conseguiu resgatar a Câmara Municipal. Francisco Júnior também teve uma boa administração. Aliás, começou aquela recuperação exatamente no Francisco Júnior, né? Como é que está a Câmara hoje, a situação? O vereador hoje, ele está tendo assim, aquele respeito da comunidade? Olha, como é que ele está sendo visto no meio da população? João, eu estou no meu primeiro mandato, né? Eu tenho visto que nós temos que caminhar muito ainda para que a gente possa ter o respeito da população.
E isso em virtude de muito disso que você falou, né? Eu acho que as práticas políticas, até os posicionamentos, viu, Ulisses? Talvez em virtude de tudo que o Ulisses falou. Muitas vezes, a gente sendo situação, você é obrigado a votar porque você tem alguma coisa que é de seu interesse pessoal, né? Então, isso a gente vem conseguindo fazer, principalmente porque existem alguns vereadores que são de primeiro mandato, que tentam acertar, os que ficaram lá, que certamente tinham esse respeito de parte da população, mas eu penso, João, que ainda falta um caminho, e um caminho que não é tão curto, para que a gente possa, através das ações mesmo do dia a dia, ter o respeito da população. Tá certo, política é isso aí, né? Você tem os prós e os contras, e a popularidade é fundamental, principalmente para o político de carreira. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20, também pela internet. Estamos conversando com o vereador Zander Fábio e Ulisses Aécio, conversando aqui com o Zander e também emitindo as nossas opiniões. Um projeto do vereador é sobre acessibilidade. É um assunto interessantíssimo, porque hoje, com o envelhecimento da população, com a situação de muita gente aí, cadeirante, pessoa com deficiência visual, a cobrança é muito maior das autoridades, as cidades, a maioria das cidades do país não estão preparadas para receber, né, para dar condições de vida para essas pessoas, principalmente quando a gente se fala de idosos. O Brasil está ficando velho, a maioria da população está aumentando cada dia mais a perspectiva de vida e as cidades precisam se preparar para conviver com isso. E o senhor tem um projeto lá na Câmara, está em tramitação. Isso. Como é que é esse projeto? Olha, João Silvestre, esse projeto, ele na verdade, existem muitas leis de acessibilidade que não são cumpridas, viu, Ulisses? O que nós temos que fazer na nossa cidade, eu tento todo dia, quando faço uso da tribuna ou quando falo, é fazer com que as leis que já existem, às vezes, serem cumpridas, né? Nós temos aí o problema da acessibilidade, onde as nossas calçadas hoje, não tem como uma pessoa com algum tipo de deficiência, né, de mobilidade transitar por Goiânia se não for acompanhada. E eu criei esse projeto na verdade chama-se Linha da Vida, é um ônibus, começou com esse ônibus que vai levar pessoas em tratamento de saúde. Esse ônibus só vai transitar com essas pessoas e um acompanhante, parando apenas nos hospitais de referência da nossa capital, no CRER, no Araújo Jorge. Esse ônibus seria um ônibus diário, um transporte diário. Um transporte coletivo. Nas linhas principais, certo. Cada linha principal de ônibus, né, ele não é um ônibus que vai buscar em casa, uma van, certo. Não. É um ônibus que vai transitar nas linhas principais de 40 em 40 minutos, um ônibus todo plotado, né, para a pessoa saber que ele é um ônibus diferenciado, e a pessoa, para ter acesso a esse ônibus, tem que através de um laudo médico, ir ao órgão da prefeitura que será responsável para que tenha ele. E dentro desse projeto, a gente englobou todos os outros conceitos que faz com que uma pessoa que tem alguma deficiência de mobilidade seja inserida. Desde de largura de portas em estabelecimentos comerciais, em bancos, rampas, calçadas, e ele mexe muito até com o código de posturas da nossa capital. Agora, mais do que o projeto, nós temos que fazer com que as leis que já existem serem aplicadas e aquelas que faltarem, que estiverem dentro do nosso projeto, também passarem a ter o seu vigor. É interessante o projeto, né, Ulisses? Agora, o problema, existem muitos projetos bons, existem muitas leis boas. Vou te dar um exemplo aqui. Quem é que tem autorização para colocar um veículo em cima de uma calçada? Quem é que tem autorização para colocar o veículo em cima de uma passarela ou impedindo aqueles locais onde reservado ao cadeirante? A polícia militar parece que tem, a polícia faz isso. A lei existe, só que ninguém cumpre. É necessário que as pessoas cumpram a lei. Mas você falou uma coisa certa, João. Eu até perguntar para o vereador aqui, a polícia pode fazer isso? Eu digo assim, dentro da legislação? Na verdade, a polícia, dentro da legislação, ela tem prioridade, né? Mas em caso de ocorrência,
né, para estar estacionado em qualquer lugar. Eu vejo muita coisa errada. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu levando a minha filha à escola e ali na Alameda do Zoológico, ali, Alameda das Rosas, o trânsito parado e o pessoal saindo e tal, e um carro da polícia no meio do trânsito andando vagarosamente, parando todo o trânsito, até na Avenida Portugal. Então tem algumas coisas que são abusos, né? Que a gente acha que mesmo por parte... Esse aí mesmo é um abuso. É um abuso. Outro né? abuso também que nós temos visto demais, caminhão de lixo, caminhão recolhendo entulho no horário de pico. Isso. Né? 18 Agora, horas. Não, e o pior de tudo é o seguinte, porque ele para. O problema não é ele pegar nesse horário não, né, João? O problema é ele obstruir o trânsito. Geralmente para na frente daqueles condomínios, aqueles prédios que praticamente, vamos supor, tem uns 800 famílias, morando, ou seja, para ali, recolhe todo o lixo, demora 5... A via é curta, não né? passa dois carros, a não ser o próprio... É natural o seguinte, quando tem uma pista única, que tem 2 ou 3 filas de veículos, se tem um carro parado de maneira irregular, ele tumultua atrapalha todo. Tumultua tudo. E você, João, falou uma coisa que é muito interessante, que eu tenho até um projeto também, que tenho certeza que não vai passar esse projeto, por quê? O legislativo hoje, Ulisses, é muito agachado. Hoje a gente não pode, eu não posso, às vezes eu tenho um projeto inteligente, mas que demanda recurso financeiro. O vereador não pode apresentar, você tem que apresentar a ele um projeto apresentativo ao executivo para que ele possa remeter se ele tiver o interesse. E muitas vezes, se o vereador for um vereador de oposição, ou se não chegar... Então, existem muitos bons projetos, né, que você tem que fazer dessa forma. Um desses é a criação do Hospital Público Veterinário, que nós estamos lutando para que tenha também. São Paulo já existe. Já existe em São Paulo. Foi implantado em São Já Paulo. está implantado e com muito sucesso. Né? É um caso de saúde pública, é um dinheiro que não se usa, né? Muita gente me pergunta, Ulisses, na rua, fala, mas eu não tenho nem uma saúde de qualidade para o meu filho, você quer fazer um hospital para cachorro? Não. Eu quero fazer uma unidade de bem-estar animal, usando as estruturas que já existem através de convênios com a Universidade Federal, com as próprias clínicas veterinárias particulares, com um dinheiro que não é da saúde. Aliás, dinheiro que é ambiental. Não é querer nem desautorizar nesse projeto, falar que esse projeto do senhor não é interessante, inteligente, não. É até mostrar o seguinte, para o próprio telespectador, que um projeto como esse daí, no primeiro mundo, já existe há 300 anos. Há muito tempo. Então, o que o vereador está fazendo é justamente, ou seja, querendo atualizar a Goiânia. Nós não podemos ficar a reboque, ficar com aquela mentalidade roceira, atrasada, para o resto da vida. Então é necessário isso. Muitas pessoas, nós sabemos, muitas pessoas adoecem porque os seus animais de estimação somem ou então às vezes morrem e são doentes. Vou te dar um outro exemplo, até muito prático, com relação ao Hospital Albert Einstein. Na ala das crianças, aquelas crianças que estão se recuperando, João Silvestre, de câncer, por exemplo, eles criaram medicina PET, um contato com os animais. Essas crianças que têm, no período de recuperação, um contato com algum animal, cachorro, né, um animal, um passarinho, ela recupera 70% do tempo mais rápido do que ela recuperaria sem um animal. Né? A ligação, né, desculpa interromper, mas a ligação entre uma criança e um animal é muito forte. Qualquer criança que vê um cachorrinho, ele já sorri, já quer pegar o bichinho, entendeu? Então, eu acho que o mesmo fato que nós falamos ainda há pouco do racismo, onde as pessoas discriminavam as pessoas, né, só por causa da cor, hoje nós estamos vivendo isso. Nós temos um grupo de pessoas muito grande que são adeptos, apaixonados pelos animais, que tratam os animais com respeito, que dão carinho para os animais. Eu vou dizer, é verdade, como se fosse todas as ações, João, todas as ações que eu faço, eu tenho um trabalho de mídia social muito forte, todas as ações que eu faço com relação ao hospital veterinário tem uma comoção muito grande. E repetindo, é um dinheiro, não dá 0,3 do dinheiro que a AMA, porque eu quero usar um dinheiro ambiental, porque é uma questão de saúde ambiental. Eu queria até colocar uma coisa aqui, vereador, que existe um projeto também semelhante a esse do senhor, aqui em Aparecida, município vizinho a Goiânia, a capital, do vereador Elvecino Moura, ou seja, que é a construção também de um hospital veterinário, ou seja, em Aparecida de Goiânia. Eu acho que poderia ser, vamos dizer, nesse caso, poderia até ser um hospital conjunto, né? Poderia. Verdade, claro que sim. A questão dos animais é uma questão muito séria, porque hoje já houve uma melhoria muito grande, porque nós não temos mais aquele tanto de cães solto pelas ruas, né? Já tinha, ainda tem, mas já diminuiu muito. E a própria aceitação dos animais junto à população, que eu acho de suma importância,
E é necessário também pelo fator social, porque da maneira com que está, só uma pessoa que tem um poder aquisitivo pode ter um cãozinho. Isso. E pode dar uma vida. E o nosso projeto fala ele, né? sobre isso, sobre a adoção responsável. A pessoa, a partir do momento que adotar, porque muita gente adota um cachorro, Ulisses e João, e depois não tem condições de cuidar, porque uma consulta de um veterinário particular é o mesmo que uma consulta de um ser humano. Custa aí 150, 200 reais. Né? Então ela não tem condição de fazer. A manutenção também é grande, as vacinas, né? Então, e uma coisa, vereador, se tratando dos animais, eles têm um grande apelo hoje dentro da sociedade. Embora, por exemplo, ainda existe aquele grupo que se recrudesce e fala, não, tem a mentalidade seguinte, cuidar de animal é melhor cuidar de ser humano, não é? Existe um grupo, por exemplo, que ainda fiscaliza, denuncia, ou seja, os abusos aos animais. Por exemplo, nas redes sociais, todas as vezes, é muito forte esse trabalho. Inclusive, eu não sei se está acontecendo isso em Caldas Novas, o prefeito Evandro Magral é meu amigo, mas segundo informação, a prefeitura estaria fazendo um limpa dos animais na cidade. Ou seja, eu espero que não seja verdade, prefeito. Não, não esteja eutanasiando. Limpa de maneira truculenta? Tirando os animais das ruas, ou seja, através de carrocinha. Mas aqui em Goiânia a gente ainda precisa, eu tive conversando com o secretário de saúde ainda essa semana, porque eu tive uma denúncia do meu gabinete de que o nosso centro de zoonoses aqui estava exterminando muitos animais. E eu fui, né, no período, fazer essa investigação e descobri que hoje, um exemplo, que é o CCZ de Osasco, lá tem 2 médicos veterinários, João. E eles fazem lá apenas 300 eutanásias durante o ano. Aqui nós temos 17 e estão eutanasiando 5 mil animais. Então tem alguma coisa errada. Né? Não tem política pública. Né? Enquanto os 2 fazem quase 2 mil castrações, os nossos 17 aqui não fazem 200. Então, falta política pública também de respeito com esses animais e eu tenho cobrado muito essas ações na Câmara. Fui no secretário de Saúde, né, porque nós recebemos essa denúncia de que estava havendo esse maltrato com os animais aqui no nosso centro de zoonoses e nós estamos aí pegando no pé do Dr. Luiz lá para que ele possa humanizar o centro de zoonoses. Tá certo. Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Hoje nós estamos conversando com o vereador Zander Fábio, ele é do PSL e faz parte do bloco moderado, né? Independente. Moderado lá da Câmara Municipal de Goiânia. O Zander foi eleito com 3.182 votos. Eu vou até fazer uma pergunta para ele, João, em relação ao independente e moderado. Eu troco muito, sabia? Na minha coluna eu coloco às vezes moderado, independente. Mas os dois. Mas me diga uma coisa, parece que tem alguns vereadores que fazem parte do bloco que preferem que seja chamado de independente, não é? Isso. O bloco Independente. Mas o bloco, o nome do bloco foi dado moderado e independente, porque para se ter independência tem que ter moderação. Então quando eu escrever independente e moderado... Não tem problema. A ordem dos fatores aí não vai alterar o produto final. Olha, eu acho até, né, que todos os blocos, todos os partidos deveriam ser moderados. Porque a partir do momento que você age com equilíbrio, que você age com, né, responsabilidade, que você tem o diálogo, faz parte da democracia. Eu acho que tem funcionado, viu, Ulisses? Muito bem, sabe? Eu acho que a gente discute, né? Nós fazemos 2 reuniões semanais, reuniões de pauta. Nós, só para se ter uma ideia, nenhuma bancada nesses 11 meses de plenárias votou coesa. Né? Nós votamos sempre 5-0, nós não tivemos uma distorção, nós podemos até divergir antes das votações. Na discussão de alguma matéria, aconteceu lá de algumas vezes, por exemplo, um vereador falou, olha, eu acho que isso aqui tinha que ser assim e tal, mas aí nós fazemos uma votação antecipada, deu 3-2, o vereador perdeu, nós votamos em bloco. Eu não vou pedir o senhor para falar não, porque senão o senhor vai... Não, mas eu falo. Não, mas... Ali ainda existe muito vereador que é de cabresto, né? Ou seja, que vota de acordo com o prefeito. Eu acho que existe geralmente essas grandes votações, por exemplo, igual o do plano diretor, se foi uma confusão, o IPTU agora também, né? Sempre se vê isso, né? Parece que o próprio vereador se volta contra a própria população para defender
Eu acho que cada um tem um mandato que merece e que escolhe, né? E eu acho que muita gente, muitas vezes, a gente, por algum interesse pessoal, escolhe um caminho e às vezes esse caminho fica comprometido, né? Então, essa é a grande vantagem que eu vejo do bloco, viu, Ulisses? É a gente poder chegar lá e votar de acordo com aquilo que a gente acha que é bom para a população. Agora, eu já não penso bem assim, Ulisses. Eu acho o seguinte, quando se forma uma coligação, quando se faz um projeto de governo e que se elege, aquele grupo se torna coeso. E quem comanda realmente o grupo é o líder maior, no caso o prefeito ou o governador. O executivo, né? Então não adianta você fazer uma coligação e depois chegar lá cada vereador querer ser partir independente. para um lado, né? Aí não dá. Aí você está dividindo a responsabilidade de governar. Eu assim, quando a sua pergunta... Quando você é da base, você vai governar. Tem que agir como base, né? Com a base. Quando você é oposição, você age como oposição. Eu admiro muito uma característica do prefeito Paulo Garcia, que é a do respeito. O prefeito Paulo Garcia, a gente pode falar que às vezes acerta aqui, erra ali, que é natural de todos nós. Pelo menos conosco, com relação ao bloco, ele é sempre muito republicano. Aquelas matérias que ele entende, por exemplo, que é uma matéria que demanda o voto qualificado, em que aí o bloco moderado é imprescindível no voto qualificado, quando o quórum exige 24 vereadores, sem o bloco moderado, nem a oposição trabalha e nem a situação, o prefeito tenta nos chamar, nos explicar então, o que é o prefeito é aquele que você pode dizer seguramente que não persegue quem se opõe. No nosso caso, com certeza, agora, nós não sofremos nenhum tipo de perseguição. 35. Né? 35 vereadores. São 5 desse bloco. A oposição tem quantos? A oposição hoje tem 10 vereadores, né? 10 que são oposições bem... Então, somando com o de vocês, são 20 a 15, São né? 15, né? 15, 20 a 15. A questão do voto do bloco moderado é a seguinte, ô João Silvestre. É porque se o bloco moderado vota com a situação, ele dá 5 votos que desidrata a oposição. E se ele vota com a oposição, em algum tipo de matéria, ele deixa, não são 5 votos, ele deixa de dar 5 para a situação e dá 5 para a oposição. Então, aquilo dá exemplo do que aconteceu com os professores, né, na questão do difícil acesso dos professores. O bloco moderado entrou em votação e a votação que estava lá 15 a 12, reverteu para 16 a 15, aí criou toda aquela questão. Dá um certo equilíbrio, né? Isso faz com que o prefeito cobice vocês, ou tenha um tratamento diferenciado ou não? Cobiça, né? Eu digo que a gente, nesse ponto, tanto da oposição quanto do prefeito, a gente consegue aquilo que a gente queria quando eu propus a formatação do bloco, que é o respeito. Em relação aos vereadores, aquela greve, aquela ocupação que teve na Câmara Municipal de Goiânia, todos nós sabemos que a oposição teve, vamos dizer assim, uma boa aceitação por parte dos grevistas, dos manifestantes, né? Porque eles estavam apoiando esse movimento paredista dos professores. Vocês também ficaram na mesma linha? Eu vi muitos grevistas, muitos paredistas ali, criticando a ação da bancada, né, vamos dizer, e tiveram que depois voltar atrás, né? Nós tentamos discutir, né, e nós só votamos com relação a esse tema com os professores e pela emenda que foi proposta pelo vereador Virmondes Cruvinel na época, porque eu acho que faltou discussão. Tanto faltou que depois, mesmo depois de 13 dias de invasão no plenário, de muita discussão, o prefeito fez tudo aquilo que nós poderíamos ter votado sem esse desgaste. Tá certo. Vamos falar de política, né, Ulisses? Nosso programa aqui, a gente fala de política de vez em quando, né? De vez em quando, sempre. de vez em sempre. Então, vamos falar aqui o seguinte. Olha, o PMDB definiu por Júnior do Friboi como pré-candidato. Primeiro, a figura do pré-candidato, ela não existe, né? Oficialmente, não. O partido pode até dizer, olha, o nosso pré-candidato está querendo ser candidato. Então, não tem nada definido, porque a legislação brasileira não permite a figura do pré-candidato. O partido, sim, pode discutir candidaturas em locais adequados e tal. Só que
A imprensa, nós da imprensa, não deixamos a coisa ficar lá dentro, né? Nós jogamos para fora mesmo. Lógico. Porque o papel da imprensa é informar. Cutucar. O papel da imprensa é cutucar, é mexer, amassar é falar, mais é ainda a opinar. massinha, tudo. Eu até acho, ô Júnior do Friboi, deixa eu dar um recado aqui para você. Eu acho que uma campanha, um pré-candidato, ele deveria começar pela imprensa. Não é, Ulisses? Lógico. Eu acho que o grande adversário do Júnior do Friboi hoje chama-se imprensa. Imprensa. Até porque ninguém conhece Tá? qual que é o propósito A deles. imprensa. Começou errado, então, a candidatura, porque eu acho o seguinte, não é porque eu sou da imprensa, não. É porque a gente está vendo, né, Ulisses? A imprensa, de uma forma geral, assim, grande parte da imprensa, não vê com bons olhos a candidatura do Júnior, basta você ler o que está escrito. Tá certo? É porque, na verdade, é o seguinte, a estratégia dele parece que começou... para fingir que eu estou fazendo Sou o jornalismo, contrário, né, Ulisses? A estratégia dele parece que ele começou assim, tentando convencer os prefeitos, as bases aliadas, assim, ou então até mesmo os políticos do diretório do partido, ou seja, fazer um grande convencimento a fim de limar a candidatura, ou então a pretensão da candidatura do ex-prefeito Iris Rezende. E esqueceu da imprensa, ou seja, de colocar qual é o seu propósito como candidato ao governo. Eu falo isso porque hoje o programa Canal Aberto faz parte da grande imprensa de Goiás. Lógico. Nós somos a grande imprensa. Tem pouquíssimos programas de televisão que têm, né, a condição de debate como nós temos aqui, onde todo mundo opina, todo mundo fala. Então eu vejo o que está escrito na maioria dos jornais, que é comentado na televisão, que é comentado pelos colegas de imprensa, que realmente a aceitação do Júnior do Friboi no meio da imprensa não tem sido boa. Talvez a assessoria dele não tenha, né, colaborado para que ele cresça nesse meio. E também no meio político. A gente vê que o PMDB está muito dividido com relação à candidatura dele, né? A velha guarda não aceitou o Júnior do Friboi, tanto é que está aí o Ivan Ornelas querendo ser candidato, o Wagner Guimarães querendo ser candidato, há um grupo muito forte querendo o Iris candidato. Quer dizer, ele vai ter primeiro, na minha opinião, não, primeiro não, vamos ouvir o Ulisses Aécio. Qual que é a sua opinião? O que ele tem que fazer para ser candidato? Primeiro, convencer a opinião pública, convencer os próprios PMDBistas, principalmente os petistas, que sempre fizeram parte dessa chamada base aliada do PMDB, né, PT, PMDB, PMDB, PT, e também o ex-prefeito e ex-governador de Goiás, Iris Rezende. Eu vou dizer uma coisa para você, João Silvestre, para o vereador Zander Fábio, para você, telespectador. Eu conversei com o ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende a semana passada. Falei, prefeito, eu não entendi essa do senhor deixar o PMDB lançar a candidatura do Júnior Friboi, já que o senhor também se mostrou disposto a se candidatar, ou seja, a ser o candidato do PMDB. Ele falou para mim o seguinte, que ele foi procurado pelos PMDBistas, e ele achou normal aquela procura, faz parte do processo democrático dentro do próprio partido dele, o PMDB, e eles apresentaram uma pré-candidatura do Júnior do Friboi, e eles resolveram lançar a pré-candidatura do Júnior do Friboi. Não quer dizer que o Júnior do Friboi tenha sido um nome homologado pela convenção. E isso foi para mim curto e grosso, falou assim, ó, quem decide quem será o candidato é a convenção do partido e que não foi realizada ainda, essa convenção vai ser realizada. E o Iris, pelo que ele me disse, ele está disposto a disputar a convenção do PMDB. Isso. Ô, Zander, vamos fazer o seguinte, tem uma pesquisa que foi publicada hoje pelo Diário da Manhã Fortioli, e eu quero ouvir também a sua opinião sobre Júnior do Friboi, mas daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Olha, gente, o assunto aqui está começando a ficar bom, né? Júnior do Friboi foi aceito como pré-candidato, vamos dizer assim, dentro do PMDB. Falaram assim, pode anunciar que você é vice-candidato, vai à luta, vai buscar partidos, vai buscar apoio, vai buscar popularidade junto à população. Se viabilize, né? Se viabilize para você ser o candidato. O recado do PMDB para o Júnior do Friboi, pelo que eu entendi, pelos nossos companheiros de imprensa que estão escrevendo, né?
estão falando no rádio, na televisão, e nós aqui, a PUC TV, que faz parte hoje dessa grande imprensa, como eu disse, também pensa assim. Agora, só uma coisa, só para colocar uma observação em relação a isso, João. Até é bom levantar esse caráter, vamos dizer, eu vou colocar a palavra aquela que eu repeti no bloco anterior, republicana do Iris Rezende, porque o Iris Rezende, na eleição passada para o governo, ele se predispôs a deixar que Henrique Meirelles fosse candidato ao governo. Não é? Pediu para o Henrique Meirelles, o Henrique não quis, ele foi e assumiu a candidatura. Então, para você ver, pode ser que esse processo também se dê da mesma forma. Está deixando o juro do Friboi, vai. Não deu conta, meu irmãozinho, ó, tchau. Verdade. E foi tão republicano que na última eleição deixou a prefeitura com 3 anos de mandato ainda de prefeito, né? Para poder se candidatar ao governo. Ele tinha convicção que ia ganhar, né? Ele deveria ter números, né? O senhor não acha, por exemplo, que o PT, o senhor tem lido, o João tem lido, o telespectador tem lido também, que o PT parece que tem feito assim umas ressalvas, né? A grande ressalva é o seguinte, é que provavelmente a ideia de se lançar um candidato próprio do PT e não apoiar Júnior do Friboi, porque teria sido feito um acordo entre Paulo Garcia e Iris Rezende, ou seja, que o PMDB ia ter como candidato Iris Rezende, não é? O que dá a se entender, por tudo que se vincula aí, se mostra através da mídia, é que o acordo do PMDB passaria por uma candidatura Iris Rezende. Né? Então, a partir do momento em que se tem a candidatura do Júnior, no que dá a entender, né? Eu não estou lá, não sou do partido do PMDB, nem do PT, mas o que dá a entender é que parece que esse acordo, a partir do momento em que seja o Júnior, ele deixa de existir. Deixa de existir. Né? E o que o PMDB fez disseram para o Júnior, se viabilize politicamente, né? Financeiramente ninguém discute, até o Júnior mesmo não tem nem como, ele faz questão de frisar que tem as condições para disputar a eleição. Então, se viabilize politicamente, né? E chegando lá na frente, né? Eu entendo que é longo o prazo para se percorrer esse caminho até março do ano que vem, que é onde, até junho, né? Que tem as convenções, né? Abril, junho. É junho. Isso, para as convenções é um caminho muito longo, esse caminho serve tanto para que se decole, quanto para que se queime, né, Ulisses? A gente que tem experiência aí na política sabe disso. Lógico. Eu acho a grande dificuldade, André e Ulisses e telespectadores, é que, primeiro, ele tem uma tarefa muito difícil, que é convencer o próprio partido. Quando você entra numa disputa eleitoral, nessa carreira minha de jornalista que eu conheço há muito tempo, o primeiro que tem que te abraçar é os seus companheiros de partidos. Né? O PMDB a gente vê que está bem rachado. Né? Então, ele está tendo problema dentro do partido. Segundo, o que você disse aí, Paulo Garcia teria, na minha opinião, eu acho que fez aquele acordo, Iris, você nos entrega a prefeitura, que foi dada a prefeitura, ele era vice-prefeito, o Iris abriu mão do mandato, e depois nós te apoiaremos para governo do Estado. Né? Que a ideia era essa, você perdeu, mas aí nós vamos lançar o candidato, você é o nosso candidato. Bom, o que ocorreu? Que o PT tem esse compromisso, como você disse, com o Iris Rezende Machado. O Júnior do Friboi vai ter que reverter também essa situação. Quer dizer, duas situações. Mas eu acho que essa situação, né? João, Zander, telespectador, eu acho que não vai ser difícil, não. Eu acho que, se ele viabilizar... Lula, o dedão do Lula. O dedão do Lula, eu acho ele tem o aval do vice-presidente, do Michel Temer, né? Que foi quem disseram que a candidatura dele né? foi, vamos dizer assim, urdida, foi articulada, arquitetada através do ex-presidente Lula, que conversou com Michel Temer, ou seja, o que se viu, o que se leu, o que se ouviu nos veículos de comunicação. Então, logicamente que um telefonema do ex-presidente, uma vinda dele aqui, ou então uma chamada, assim, vamos dizer, na regulagem do pessoal, provavelmente eles... Mas ainda tem um terceiro fator que eu vou colocar agora. Primeiro, viabilizar dentro do seu próprio partido. Segundo, convencer o PT que ele realmente é o nome forte para ganhar a eleição. Terceiro, pesquisas eleitorais. Você falou agora tudo, né, João? Agora que eu vou dizer os números da pesquisa que foi publicada hoje pelo Jornal Diário da Manhã, está aqui, ó, uma pesquisa Fortioli, né, pesquisa Fortioli/DM. Foram entrevistados aí cerca de 1.200 eleitores, 66 municípios do estado, a margem de erro de 3%. Na espontânea, aquela que pergunta qual candidato você votaria para governador,
Marconi Perillo obteve 19%. Em segundo lugar, Iris Rezende Machado, 9%. Terceiro, Vanderlan Cardoso, 3%. Quarto, Júnior do Friboi, 1%. Quinto e também quarto, né, porque está com 1% também, empatado, né? O Antônio Gomides, empatado aí com o Júnior do Friboi com 1%. Na estimulada, que é aquela onde se apresenta a cartela, né, qual desses candidatos aqui você votaria, cita o nome, Marconi Perillo, 36, Iris, 31, Vanderlan, 15, indecisos 6 e 12, nulos e branco. Eu acho que não colocaram nenhuma cartela aqui porque não está, né? Mas então, o que eu quero dizer com isso, Luiz? Que a grande pesquisa, normalmente, é a espontânea. E com 1%, Júnior do Friboi, badalado como foi e que está sendo, ele tem né? quantos por cento? 1%. O Antônio Gomides, que não foi candidato, Não é candidato, não falou que é candidato ainda, ou seja, não está fazendo essa, não está saindo na mídia todos os dias, ele tem quantos por cento? Tem 1%. 1%. É. Agora, o que ocorre? O que a gente tem que analisar é o seguinte: viabilizar a candidatura, o Júnior do Friboi pode viabilizar. Eu queria mostrar tempo. Eu queria mostrar nessas perguntas que eu fiz o seguinte, que Júnior do Friboi, ou seja, ainda está, assim, vamos dizer, a desejar em relação ao seu desempenho eleitoral. Porque o Antônio Gomides aparece atrás, ou seja, quase que colado praticamente. Agora, tem muita gente que compara, Zander e Ulisses, amigos telespectadores, com a eleição de 1998, Marconi Perillo. Primeiro, é preciso analisar o quadro da seguinte forma. 1998, quem se lembra, a situação do PMDB era muito ruim, com aquela situação, inclusive, da prisão do irmão do Iris Rezende, vários fatores que aconteceram. A oposição pegou um gancho fenomenal na época, que era a panelinha, né? Isso. A chamada panelinha. A oposição abraçaram Marconi Perillo, todos os partidos de oposição foi para o lado de Marconi Perillo. Ele conseguiu aglutinar a oposição e acabou ganhando a eleição sozinho para governador, porque ele perdeu em todos os outros setores. Ele não tinha a Câmara, aliás, não tinha a Assembleia, nem a Federal, né? Nem a Câmara Federal. Tanto é que teve gente do PMDB ficou no poder quase um ano, naquela época porque ele tinha não tinha só a gente Câmara para indicar. Municipal, inclusive, né? É. Porque a Câmara Municipal, o prefeito Nilton Albernaz, foi quem praticamente Não, apadrinhou. Mas no caso, difícil mas no hoje, caso do Marconi, você poderia até citar, por exemplo, a Operação Monte Carlo, que acabou respingando também no atual governador. Mas você pode ver pelos números que há uma recuperação muito grande aí em relação ao seu prestígio no momento. Então, veja bem. Do governador Marconi Perillo hoje é um momento Justamente. de ascensão. Então, diferente. até nisso, por exemplo, o atual governador, ele parece que está em vantagem. E o Júnior do Friboi, para ser eleito governador, eu digo assim, o Ulisses fala assim, mas por que Júnior do Friboi? A briga está entre os dois, não existe nem candidatura. É a projeção que eu faço, que é essa polarização entre um candidato, o atual governador, que deve ser o nome do PSDB e da base aliada, e também o candidato do PMDB-PT, que até agora foi colocado, o Júnior do Friboi, o ex-governador Iris Rezende, não está na disputa, pelo menos assim, através do partido. Não foi feita a convenção oficial, mas mostra, por exemplo, nas pesquisas, que Iris, não sendo candidato, é o segundo na pesquisa na preferência. É o mais forte da oposição em Goiás. Agora, é muito complicado, né? É muito complicada a situação política do momento, porque todo mundo quer, todos os partidos querem, né, o candidato, mas a única solução seria lançar um candidato diferente e toda a oposição abraçar esse candidato. Eu não vejo isso, não sei se vocês vão ver, mas é um assunto que a gente pode debater em outros programas, né, Ulisses? É uma Porque costura difícil de fazer, né, João? Essa costura é muito difícil. Eu acho o seguinte, se lança o Antônio Gomides, se lança aí o Iris para senador, o Júnior Friboi para vice-governador, faz uma mexida aí, juntasse todo mundo, aí o bicho pega, né? Aí o Marconi teria que... Mas no quadro, do jeito que está aí, está meio complicado. Nós vamos ter pelo menos uns 4 a 5 candidatos e a situação fica difícil. Mas, Zander Fábio, nosso programa chegou ao final. Olha, para você um ver que coisa, né? Mais de 100 km por hora aqui, viu, Ulisses? Foi muito bom receber você. Essa velocidade. Muito bom. Eu é que agradeço e, assim, eu tinha muita vontade de participar do seu programa. Eu sou um telespectador assíduo de vocês aí, sou fã do Ulisses, leio todo dia a coluna do Ulisses lá no Diário. Então, eu quero me colocar sempre à disposição, dizer que foi um prazer imenso e estou à disposição também lá na Câmara Municipal para qualquer questionamento, e a população tem que aprender aí a Câmara cobrar
aquele vereador com quem ele votou e também aqueles que estão lá para que a gente possa ter uma cidade melhor. É certo. Ulisses AS, hoje tem abraço? Tem, vou mandar um abraço para o Derossi Costa e para Isaura, são telespectadores assíduos do nosso programa, lá em Senador Canedo, aqui coladinho, né? Ou seja, na região metropolitana da Grande Goiânia. Um abraço para vocês dois. Ulisses AS, vou te falar, tem um caboclo que você tem que mandar um abraço para ele, porque ele é diferenciado e liga todos os dias para mim, fala que assiste o programa, divulga o programa. É o seu xará Ulisses Souza. Né? Ele, o Jonas Rocha. Jonas Rocha também. Ulisses, que é uma figura que eu conheço. É uma figura extraordinária, né? Que está sempre aí, sempre qualquer movimento também, que né? tem aí na Câmara, com relação à segurança em qualquer bairro, ele está participando. Ele prometeu que nós iríamos tomar um vinho chapinha aí, um desse bem aí, eu quero ver, viu? O chapinha é do bom. Deixa eu falar outra coisa, Ulisses AS, no próximo programa nós vamos fazer um balanço da política em 2013. Só teremos mais um programa esse ano e nós vamos fazer um balanço e eu quero convidar os telespectadores, né, para nos assistir na próxima segunda-feira às 23h30 com mais um programa do Canal Aberto. 22h30, tá certo, Ulisses, bem lembrado. Boa noite para você.